Muito boa noite, então, meus irmãos e irmãs. Mais um dia, graças a Deus, estamos aqui. Hoje, dia 11 de outubro de 2023. Até aqui o Senhor tem nos dado graça para podermos meditar um pouco mais no conhecimento acerca das coisas do seu reino. Hoje nós ainda trataremos da carta da liturgia pastoral e teológica sobre liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta série de estudos da quarta-feira tem sido uma maneira de celebrarmos os 164 anos de Igreja Presbiteriana no Brasil. Nada melhor do que nós verificarmos quais têm sido os nossos pontos teológicos e bíblicos que o Senhor tem dado graça para nós nesses últimos 164 anos. Então vamos hoje nos debruçar um pouco mais sobre o tema culto público. Veremos 4 itens desta carta neste primeiro tópico. Lembro que é o primeiro tópico. Na última quarta-feira nós vimos um preâmbulo, umas notas introdutórias. A carta começa mesmo agora. E não podia começar melhor, são 4 temas extremamente densos para se pensar. Nós temos o princípio regulador do culto, elementos do culto como segundo tema, circunstâncias de culto, e para fechar, as mudanças históricas no culto, né? O culto muda, como é que fica isso? Vamos pensar um pouco sobre isso no quarto tema de hoje. Vamos para o primeiro, então, o princípio regulador do culto. Eu vou ler a redação da carta. Diz assim: o culto público é alvo de diversas regulamentações, normas e princípios revelados nas Escrituras. Lembremos que os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, entre outras coisas, tratam do culto que devemos prestar a Ele. O primeiro, que devemos cultuar somente a Deus. O segundo, que devemos cultuá-lo em espírito e em verdade, e não mediante imagens ou representações. O terceiro, que devemos adorá-lo de todo o coração, sem tomar o seu santo nome em vão. O quarto, que devemos separar um dia em particular para que descansemos e cultuemos a Deus. O fato que Deus reservou 4 dos 10 mandamentos para tratar também do culto que a Ele devemos, por si só, é indicativo do zelo e cuidado que Ele tem pelo mesmo. Por esse motivo, ao tratar do culto público, a nossa confissão de fé declara: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. O conceito refletido nesta seção da Confissão de Fé tem sido chamado na tradição reformada de princípio regulador do culto. Em linhas gerais, o princípio regulador nos ensina que o culto que é aceitável a Deus é aquele oferecido de acordo com a sua vontade revelada nas Escrituras, e que Ele não tem prazer em um culto onde constam invenções humanas, por mais antigas, atraentes, bem intencionadas, contemporâneas e razoáveis que possam parecer. Então, meus irmãos e irmãs, neste texto aqui, nós temos alguns apontamentos que devem fazer parte do nosso vocabulário presbiteriano. Primeiro é o entendimento do culto segundo o foco dos 4 mandamentos. Então, os 4 mandamentos são interpretados, e aqui o autor não fez tanta referência, mas ele chama a atenção para o catecismo maior, que faz essas mesmas evocações. Os 4 mandamentos têm, entre outras aplicações, direcionamentos para o culto público. É por isso que a Igreja Presbiteriana entende
que não deve ter imagens de escultura nos momentos separados de adoração. Na verdade, em nenhum momento. Na verdade, nós não devemos ter nenhum tipo de imagem de escultura. Mas o foco aqui é o culto. Então, não devemos ter imagens. E Deus deseja ser cultuado como Ele oferece esse entendimento pelos mandamentos. O princípio regulador do culto, ele é um entendimento fechado. Fechado nós só vamos adorar a Deus das maneiras que o Senhor nos revelou, e não das formas como nós achamos melhor. Isso é um pouco contrassenso da nossa contemporaneidade. Não são poucas as pessoas que tentam modernizar o culto de diversas formas. Nós só vamos chegar daqui a pouco sobre essa situação, mas culto, como é um objeto abstrato, ele precisa ser entendido como o dogma fundamenta para que possamos cultuá-lo de acordo conforme as Escrituras nos revelam. A confissão de fé de Westminster que foi citada é o capítulo 21 do culto religioso, então guarde isso. E aqui nós temos uma definição do princípio regulador do culto. Isso aqui é das igrejas reformadas e com certeza um pouco mais da nossa, presbiteriana, mas não é o único princípio, tem outras denominações que usam outras formas de entendimento de culto. Estão erradas, estão certas, nós vamos chegar nisso daqui a alguns instantes. Vamos para uma segunda configuração para o culto oferecida por esse texto, através do título Elementos de Culto. Então vamos ver o que é, por definição, elementos de culto. Do culto público a Deus constam os elementos que são aquelas atividades determinadas pelas Escrituras nas quais o povo de Deus reunido se engaja com o propósito de adorá-lo, render-lhe graças e louvor, dar a conhecer as suas petições, edificar-se internamente e anunciar o Evangelho ao mundo. Na determinação do culto e dos elementos que compõem, devemos recorrer às Escrituras Sagradas, nossa única regra de fé e prática, lembrando sempre que a essência do culto do Antigo e Novo Testamento é a mesma, ainda que sejam administrações diferentes. A aliança entre Deus e seu povo é uma só. Todavia, ao usarmos o culto do Antigo Testamento como base para o culto cristão, devemos empregar especial cuidado, tendo em vista que o mesmo contém diversas cerimônias, partes e elementos que eram prefigurações de Cristo, sua vida e obra, e que foram abolidos no Novo Testamento. Todos os princípios e elementos do culto público mencionados no Antigo Testamento e que são confirmados no culto revelado no Novo Testamento, quer por preceito, exemplo ou inferência legítima, podem ser utilizados para serviço a Deus. Eu acho que a gente tem que parar um pouco aqui, tem algumas informações demais. Precisamos entender que existe aqui um apontamento que não pode ser deixado de lado, de que, em essência, o culto no Antigo Testamento e o Novo são o mesmo. Claro, por causa das administrações foram feitas diferentes. Nós não temos que matar um bezerro, não temos que trazer sacrifícios pacíficos, ofertas pacíficas, queimar cereal, matar pomba, essas coisas não são necessárias, né? Não precisamos desse mobiliário, isso tudo prefigurava a Cristo. Mas, em essência, o culto continua sendo ao mesmo Deus, o Deus de Israel, Criador de todas as coisas. Mas no Novo Testamento, o culto tem um outro significado, tem uma outra administração. Mas muitas coisas permanecem. Basta nós lembrarmos dos sacramentos. Os sacramentos são continuações culticas do Antigo Testamento. Se nós tínhamos a circuncisão, hoje nós temos o batismo, tínhamos a Páscoa, hoje temos a ceia, que são expressões culticas também, entretanto com um novo formato, não tão sanguinolento como era no passado. Hoje são
símbolos são revestidos de mais simplicidade. Água, e pão e vinho, que na época eram alimentos básicos, comuns, acessíveis. Então há mudanças de administração, mas há a essência, o mesmo culto. Outro aspecto digno de nota é que todas as atividades dos elementos do culto precisam estar presentes nas Escrituras. Alguns por preceitos, outros por exemplo, outros por inferência legítima. Como assim? Preceito quer dizer por declaração mesmo. Culto no culto há os preceitos, no culto há, perdi o raciocínio. No culto há, por exemplo, orações. E há textos que as pessoas estão orando. No livro de Atos, no capítulo 20, no culto de Troade, um dos poucos textos que traz o culto do Novo Testamento, como foi feito, né? Tem orações, pregação, exortação, e a igreja reunida para lá estar. Então isso é um preceito. Outros por inferência legítima, quer dizer, você cabe no culto, não é uma coisa que está tão ligada, mas cabe. Por exemplo, os juramentos e os votos. Juramentos. Vamos ver se fica mais claro por um elencar que o texto irá nos dar agora. Continuando, nem todas as atividades realizadas pelos seres humanos são próprias, adequadas ou eficazes para estes fins elevados. Embora muitas destas atividades não sejam intrinsecamente erradas em si mesmas, elas não cabem no culto prescrito por Deus. Por esse motivo, o próprio Deus nos revelou em sua palavra quais os elementos apropriados para o seu culto, que são assim definidos por nossos símbolos de fé. Então segue agora uma lista: orações, leitura da palavra, pregação da palavra de Deus, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais ou sagrados, celebração da ceia, quando houver, ministração do batismo, quando houver, juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais e ofertas. A confissão de fé declara que esses elementos são partes do culto ordinário a Deus, e os princípios de liturgia, que o culto a Deus consta ordinariamente desses elementos. Essas expressões não significam que existe culto extraordinários, e que extraordinariamente outros elementos que são os dois tipos diferentes. E outros elementos que são os mencionados acima, devam ser incluídos neles. As Escrituras não reconhecem dois tipos diferentes de culto público a Deus, e nem as duas categorias distintas de elementos ordinários e extraordinários. A linguagem dos símbolos de fé visa somente dizer a esses elementos que esses elementos constituem o padrão do culto a Deus, e que não há outro tipo de culto que devemos prestar. Isso aqui chama atenção. Por exemplo, nós não temos designação ou qualificação de outro tipo de culto. Nós só temos o culto solene. Não temos culto meu Deus do céu, um exemplo, culto da libertação, culto da família, culto da prosperidade, culto do romance, são novidades que tem por aí nos circuitos ditos evangélicos, mas nós só temos o culto, porque é o culto que devemos prestar a Deus, um culto solene, singelo, sem qualificações. A confissão de fé menciona em ocasiões especiais o culto a Deus pode incluir elementos como votos, jejuns e posteriormente ações de graça pelos livramentos. Essas ocasiões especiais são guerras, calamidades públicas e outros acontecimentos extraordinários que devem levar a igreja a buscar o favor de Deus de maneira mais intensa. Nós tivemos, por exemplo, nesse período da pandemia, não seria errado se nós tivéssemos entrado num jejum. Pedido aos irmãos, assim, vamos todos jejuar na terça-feira, pedindo a Deus que se aprie de nós e possa nos livrar dessa peste, que era a pandemia na época que ficou. Algumas igrejas igrejas presbiterianas, e fizeram corretamente. É um momento de calamidade pública, milhares e milhares de pessoas morreram. Então era um momento que poderia ser feito um jejum da igreja comunitária. É isso que ele está dizendo como algo extraordinário.
As Escrituras nos ensinam claramente que Deus não se agrada de um culto onde elementos estranhos são apresentados, Levítico 10, 1, 2, acerca dos filhos de Arão, né? Ainda que sob pretexto de boa intenção, elas se pronunciam de maneira veemente contra inovações do culto. Essas inovações consistem em introduzirmos atividades que não fazem parte dos elementos do culto público. Os símbolos de fé declaram que Deus não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás. Todavia é possível e mesmo desejável que haja uma variedade saudável quanto à sequência, frequência e intensidade com que os elementos do culto são empregados. A razão é que as Escrituras não nos fornecem uma ordem litúrgica fixa e estabelecida, e a tradição reformada jamais adotou uma liturgia única para todas as suas igrejas. Isso aqui é interessante, porque mostra que não temos uma receita fixa, um formato fixo de culto. Cada igreja, ela acaba construindo a sua liturgia com os elementos possíveis, exalados da Escritura, como nomeio nossos símbolos de fé, mas não necessariamente nessa ordem. Geralmente, a liturgia da nossa igreja, ela segue muito o formato que nós adotamos no seminário presbiteriano, um formato onde os pastores se formaram, que é começar sempre o culto com a palavra de Deus. O culto é por si só uma convocação. É por isso que o primeiro item sempre é um texto das Escrituras Sagradas para dar ênfase. O culto não começa com uma boa tarde, uma boa noite. Isso aí pode ser um tipo de prelúdio, uma introdução. O culto começa quando a Bíblia é aberta, é lida, porque aí se estabelece que a igreja foi então convocada para um fim religioso. Os outros cumprimentos servem para marcar ocasiões sociais. O culto não é uma ocasião social. O culto é uma ocasião religiosa, de cunho religioso. Ele se faz por meio das Escrituras Sagradas. E é por isso que o item 1 sempre é uma leitura das Escrituras com uma invocação de adoração. Isso é um exemplo do que é algo que nós temos herdados. Mas sempre assim, nem todos. Algumas liturgias, por exemplo, da Escócia, salvo engano, começavam com orações. Então, há modelos, né? Também não pega-se uma liturgia começar de uma forma diferente. É que nós aqui adotamos esta, acreditamos que é a mais consolidada, mais conservadora. Os símbolos de fé declaram que Deus não deve ser adorado. Essa parte já foi lida, né? Isso, já foi lida. Outra coisa que é importante é que esses são os elementos do culto. Elementos, eles não têm negociação. O culto tem que ter. Pode até não ter alguns elementos extraordinários, como juramentos religiosos. Nem todo culto tem juramentos religiosos. E nem todo culto tem jejuns. Mas todo culto tem oração. Tem que ter uma oração. Todo culto tem que ter pregação. São elementos essenciais, indispensáveis. Leitura das Escrituras Sagradas. Isso é impensável. Um culto sem isto. Cantar salmos, hinos e cantos espirituais ou sagrados, né? Isto são também elementos de culto. Embora até em segundo momento, pode-se até imaginar um culto sem cântico. Ficaria um pouco, talvez, sem graça. Mas que não pode ter um culto sem a pregação da palavra de Deus. Isto é um elemento que configura o ponto alto do culto. Agora vamos para um terceiro tópico, que são as circunstâncias de culto. Aqui que mora a confusão. Então vamos gastar um pouco de tempo mais aqui. Está assim: enquanto a igreja deva se restringir zelosamente aos elementos prescritos na palavra de Deus, conforme entendidos pelos símbolos de fé, existem determinadas circunstâncias referentes ao bom andamento do culto público que foram deixadas a critério dos pastores e conselhos das igrejas locais, conforme estabelece a nossa confissão. Então lá, no capítulo 1, seção 6 da confissão de fé, diz assim: há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã,
segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Ou seja, em algum momento nós podemos decidir, fazer algumas decisões circunstanciais, que não maculem os elementos, mas que socialmente podem nos ajudar a adorar. Algumas dessas circunstâncias estão relacionadas com o ambiente de culto e envolvem decisões quanto à arrumação do salão, mobiliário adequado em sua disposição no local, a iluminação e decoração do ambiente, amplificação do som, uso de mídia, a determinação dos horários de culto, entre outros. Outras circunstâncias estão relacionadas com o culto propriamente dito, tais como acompanhamento do cântico congregacional com instrumentos musicais e cântico através de cores e grupos. Então, as circunstâncias de culto variam desde o lugar onde nós vamos nos reunir, o horário. Existem algumas igrejas, por exemplo, do nosso presbitério, que eles abreviaram, trouxeram para mais tarde, para o momento vespertino, o culto. Por quê? Porque estavam acontecendo sinistros próximo à sua região. Então, com medo que os membros fossem constrangidos, assaltados, vitimados pela violência da região, foram tragos para o período vespertino, não no noturno, das 19 horas, o culto, né? Começaram a se reunir às 18 horas. Então, é uma circunstância, não ofende o culto. Existem algumas igrejas que têm o seu culto matutino, anexado à escola dominical, ou antes ou depois, também é uma circunstância de culto. Ela é um pouco mais séria porque ela mexe com toda a estrutura, mas é uma circunstância de culto. O culto vai acontecer no horário que a igreja achar que vai ser mais produtivo para ela própria. A bateria, instrumentos musicais, iluminação, circunstâncias de culto. O que diferencia estas circunstâncias dos elementos de culto é que os elementos são parte essencial do culto a Deus e foram por ele prescritos em sua palavra, sendo meios pelos quais recebemos a sua graça e a sua palavra e lhe prestamos adoração e louvor. As circunstâncias de culto, não, porque, por sua vez, dizem respeito aos passos envolvidos na implementação e aplicação dos elementos, são dependentes destes. Destarte, as circunstâncias não são parte essencial e intrínseca do culto, podendo ou não estar presentes de acordo com o julgamento dos pastores, conselhos das igrejas locais. A presença ou ausência de determinada circunstância não tornam um culto mais ou menos espiritual ou aceitável a Deus. Bom, isto é o ideal, mas às vezes a gente ouve algumas histórias um pouco tanto quanto pitorescas, curiosas, né? Houve, por exemplo, algumas igrejas na década de 90, 80, 90, que eram muito contrárias à bateria. Então, alguns irmãos disseram assim: quando entrar a bateria no culto, eu abandono a igreja. De fato, isso aconteceu em algumas igrejas mesmo, por causa da aversão a determinado instrumento musical. Mas isso não é algo inovador, mesmo lá nos séculos anteriores, 17, 18, quando o piano foi entrando para substituir os órgãos, também houve muitos protestos contra o piano. Veja, hoje o piano, 200 anos depois, é um item clássico, né? Mas já foi um instrumento odioso por aqueles que preferiram um órgão que achavam mais espiritual. Então, nós devemos nos lembrar que, acima das nossas preferências musicais, independente de ser um piano, independente de ser um órgão, independente de se ter ou não bateria, esses são circunstâncias de culto, não são o essencial. O essencial é aquilo que ocorre no culto: orações, pregação e sacramentos. Algumas atividades exercidas historicamente durante o culto da EPB têm sido alvo de controvérsia mais recente dentro da denominação, como a participação de corais, o uso de instrumentos musicais, o entoar hinos e cânticos contemporâneos em vez de exclusivamente salmos, e a participação das mulheres cristãs no culto público, orando ou lendo as Escrituras. A Comissão Executiva da EPB, respondendo consulta sobre o assunto, declarou que a proibição destas coisas não encontra amparo nos símbolos da fé da Igreja e nem nos princípios de liturgia que regem o seu culto, e que, portanto, o cântico
coral, o acompanhamento instrumental, os hinos e cânticos, bem como a participação das mulheres cristãs nas orações e leitura da palavra, podem fazer parte da liturgia presbiteriana. Então isso aqui é um problema que aconteceu mesmo. Em algumas igrejas presbiterianas, algumas mulheres estavam sendo proibidas de orar. Isso aconteceu mesmo. E esta carta veio para pacificar, o que com certeza é um desvio, porque as mulheres oram, só ler lá em 1 Coríntios 11, as mulheres oravam até com véu na cabeça, mas algumas igrejas isso estava sendo vetado. Então isso é um problema bíblico-teológico, porque as pessoas podem orar. Mesmo também a questão de hinos, cânticos, cânticos contemporâneos. Nós não precisamos ser avessos. Aqui em São Paulo nós temos praticamente a hegemonia de cânticos contemporâneos. Mas em outras regiões do Brasil são salmos. O que seria interessante nós termos equilíbrio. A ideia é sermos moderados, né? Então seria um bom frescor para nós podermos cantar salmos. Pense na sua experiência cristã. Quando foi a última vez que você cantou um salmo? Está vendo? Eu nem me lembro quando isso aconteceu. Isso significa o quê? Que nós estamos não explorando uma herança da liturgia reformada, porque fomos nós que começamos a cantar os salmos, né? Lutero cantava os seus hinos e fazia versões de outras melodias, com outras melodias, às vezes, que eram usadas em outras músicas, e adaptava. Castelo Forte, por exemplo, é uma melodia adaptada. Quer dizer, a melodia é de outra... Lutero colocou uma letra nessa melodia, né? Agora a gente nem sabe, pelo menos eu não conheço qual era a letra original de Castelo Forte, da melodia em si. Enfim, precisa se ter cuidado para não confundir circunstância de culto com elementos de culto. Isso às vezes acontece, quando acontece a gente tem que conversar um pouco para resolver essas situações. Quarto e último tema, mudanças históricas nos cultos. Ao longo da história das igrejas reformadas, determinadas mudanças foram aceitas no culto público. Entre elas, mencionamos a inclusão de instrumentos musicais como o piano, o violão e, mais recentemente, a guitarra e a bateria. Também se incluíram o cântico coral e orquestras. Outras coisas caíram no desuso, como o uso da peruca por parte dos pregadores. Abre parênteses, ainda bem. Fecha parênteses. Também o uso do cálice comum foi abolido e substituído pelos cálices individuais por motivos de saúde pública. Abre parênteses, graças a Deus, né, irmãos? Fecha parênteses aqui. O uso de saias pelas mulheres deu lugar às calças compridas. Em alguns lugares deixou-se de usar véu, introduzindo-se cânticos ao lado dos hinos tradicionais. Todas estas mudanças, todavia, dizem respeito às circunstâncias de culto. Nenhuma delas tem a ver com acréscimo ou diminuição dos elementos do culto público. Assim, o fato de que mudanças tenham ocorrido no culto ao longo da história da IPB não justifica a inclusão de novos elementos hoje, seja a título de modernidade, adaptação, contextualização e renovação. Ou seja, não devemos inovar em elementos. Em circunstâncias de culto, isto é aceitável. Último parágrafo. Por causa de sua natureza circunstancial e secundária, as providências que atendem o culto não devem tornar-se um fim em si mesmos, nem assumir caráter religioso, tomar o lugar dos elementos ou impedir que os mesmos sejam utilizados de forma própria, eficaz e correta pelo povo de Deus. Apesar disso, elas são importantes e seu objetivo é permitir que o culto a Deus aconteça de maneira adequada, apropriada, facilitando a sua realização e maximizando o potencial dos elementos. Ou seja, embora as circunstâncias de culto sejam culturais, históricas, temporais, por natureza, efêmeras, passageiras, elas têm sim a sua importância. Por exemplo, se alguém estiver tocando guitarra, tranquilo, pode-se tocar guitarra. Mas agora, se a pessoa estiver tocando guitarra desafinado, guitarra estridentemente alta, a ponto de ferir os tímpanos, a gente tem que parar com isso, né? Isso tem que ser podado. Ou se estão se dando muito prestígio a mais apresentações musicais do que a pregação. Então tem 50 minutos para os cânticos congregacionais e tem 15 minutos para a pregação. Então existe um problema aí, né?
Então, a musicalidade tornou-se, na verdade, um objeto de culto, e não o próprio Deus por meio da oração e de pregações. Então, um desvio. Então, precisa-se tomar cuidado para que o culto não se torne um entretenimento. Mas se nós gostemos do culto, e é ótimo gostar do culto, nós não estamos aqui para saborear, degustar, né, como chama, souvenir, né? Sommelier, né? De culto. Né? Esse culto não está muito bom, né? Tem de vinho, né? E as pessoas vêm saborear culto. É uma piada improvisada. Considerações finais. Em resumo, a lei de Deus regulamenta o culto prestado a Ele por meio de 4 mandamentos iniciais. Não podemos esquecer disso. Guarda que os 4 primeiros mandamentos relacionados com o culto. A quem devemos adorar, com qual tom de reverência devemos adorar, o temor do nome do Senhor, e também um dia separado dos demais para o culto. São os 4 primeiros mandamentos. Os elementos do culto estão presentes nas Escrituras e são essenciais. Nós não negociamos oração e pregação. As circunstâncias de culto podem variar, elas podem mudar, de acordo com a comunidade local. Historicamente, as circunstâncias de culto podem mudar. Então, hoje nós estamos nesse formato. Quem é mais antigo pode lembrar de um outro formato. E nós que talvez vivamos mais alguns tempos junto com os nossos futuros filhos, os nossos já presentes filhos, nós vamos ver mudanças. E vamos dizer assim, no meu tempo não era assim, mas nosso tempo já haverá passado. Mas podemos cultuar com os elementos que o Senhor nos deu. Que Deus nos abençoe. Amém.